É claro que, para entrar na política, penso, nós deveríamos ter pelo menos 3 predicados, 3 características. A primeira delas, o político precisa ter vocação. É um chamado, é uma vocação. E os reformadores entenderam que a política é uma sacrossanta vocação. Quem entra na vida pública abraça uma sacrossanta vocação. Como é que você descobre a sua vocação? Primeiro, por um pendor natural. É aquilo que você sente fortemente dentro de você, como que algemas invisíveis, como que mesmo tendo muitas outras portas abertas, você só enxerga aquela porta e por ela você entra. Este chamado interno precisa ter confirmação externa. Não adianta só eu achar que sou vocacionado para fazer algo e ninguém que convive comigo pensa a mesma coisa. Então, o vocacionado, ele tem uma confirmação da sua vocação pelo testemunho externo, além do testemunho interno. Mas também uma vocação pode advir de uma necessidade à sua volta. Vejam vocês que Neemias é um homem que tem coragem de fazer perguntas. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, vivia numa situação de muito conforto na cidadela de Suzã. Ele tinha acesso ao rei diariamente, porque ele provava a comida e a bebida do rei antes que esse as recebesse, na sua presença, inclusive. E, portanto, esse homem tinha, de certa forma, uma posição de muita honra, de muita nobreza e de muito destaque no Império Medo-Persa. E quando ele recebe a visita de alguns filhos de Jerusalém, de Judá, inclusive seu irmão Anani, ele pergunta como é que estavam aqueles que escaparam do exílio babilônico e ficaram em Jerusalém. E a resposta que ele recebeu, não, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros estão quebrados, as portas estão queimadas a fogo. A informação que ele recebe torna-o responsável para a solução daquele problema. Então, muitas vezes, pessoas foram chamadas para algo, para uma grande missão, simplesmente pelo fato de terem coragem de fazer pergunta e de receberem uma resposta, informando-os de que havia uma grande necessidade e elas então se sentem responsáveis diante de Deus para trazerem resposta àquele problema que lhes foram ou que lhes foi trazido. Então, Neemias recebe o seu chamado para ser governador de Jerusalém a partir desta informação de uma pergunta que fez da situação em que estava a cidade de Jerusalém. O segundo predicado, que eu entendo fundamental para alguém que vai entrar na vida pública, não só a vocação, mas também preparo intelectual. Aqueles que entram na política sem preparo intelectual vão ser inocentes úteis, vão ser massa de manobra. Numa linguagem bem brasileira, vão comer na mão dos outros. Então não basta a pessoa querer ser candidato. Não basta a pessoa se lançar candidato. A pergunta é, esta pessoa foi preparada para isso? Tem vocação para isso? Tem preparo intelectual? Para chegar lá e influenciar? Ser um farol? Ser uma voz? Dar direção? Porque aquele que governa, aquele que legisla, à luz da palavra de Deus, ele tem 2 missões. Primeiro, fazer o bem. Segundo, coibir o mal, seja na criação de leis, seja impedindo que leis perversas sejam criadas. Ou administrando como gestor os recursos públicos para o benefício da sociedade. Então, alguém que não tem preparo intelectual vai ter muita dificuldade de cumprir com eficiência este chamado, esta vocação. Terceiro lugar, terceira marca de uma pessoa que entra na vida pública precisa ter, é uma ética granítica, valores absolutos e inegociáveis. Gente que não se rende à pressão do poder, nem à sedução do lucro fácil. Gente que não se corrompe. Gente que não usurpa ou saqueia o erário público, que não enfia a mão gananciosamente no dinheiro que deve ser destinado a atender às necessidades do povo e promover o progresso da nação. Então, muitos políticos chamados evangélicos têm dado escândalos, porque mesmo talvez tendo um bom preparo intelectual, ou mesmo até tendo vocação, se capitularam, se renderam ao esquema de corrupção, se envolveram com propinas, se envolveram com esse jogo do poder que desvia recursos públicos que devem atender às necessidades da população para vantagens pessoais, para se locupletarem. E quando um político se corrompe, ele é perverso demais. Perverso demais. Porque tantas vezes desvia recursos que poderiam salvar vidas lá na ponta. Uma criança que morre na porta de um hospital sem atendimento, uma pessoa idosa que não consegue marcar uma cirurgia, a não ser com um ano, quando a cirurgia chega a data de fazer, a pessoa já faleceu, ou as nossas estradas, em grande parte do Brasil, sucateadas, e tantos acidentes, porque o dinheiro que deveria ser levado para atender aquela necessidade é desviado para contas bancárias nababescas, em paraísos fiscais. Então nós precisamos nos atentar para esse fato. Quem entra na vida pública precisa ter vocação, preparo e ética granítica, que não se conforma com os esquemas de corrupção tão presentes, sordidamente presentes na nação brasileira.